Quem foi César Lattes? Cesária Mansueta Júlia Lattes, ou César Lattes, nasceu em Curitiba no dia 11 de julho de 1924. César Lattes foi um físico brasileiro que contribuiu para diversas áreas científicas. Lattes também foi mentor de importantes iniciativas como a formação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a Escola Latino-Americana de Física, o Centro Latino-Americano de Física. César Lattes foi descobridor do Meson Pi e na época seu trabalho era muito importante para a ciência. Se graduou em Física e Matemática na Universidade de São Paulo. Depois tornou-se um dos pupilos do professor ucraniano naturalizado italiano Gleb Watarin. Lattes é tido até hoje como o mais brilhante dos jovens físicos daquela geração, se destacando por apoiar diversas iniciativas que alavancaram a ciência e a pesquisa no Brasil, como o Centro Brasileiro de Pesquisa Física no Rio de Janeiro, em 1949, o atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O trabalho de César Lattes é importante para a ciência da época, já que descobriu o Meson Pi, que explica a origem da força responsável por manter os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo. Mas para entender isso melhor, temos que voltar para o caminho da descoberta. Sua maior façanha, porém, foi a descoberta de uma das subpartículas responsáveis pela coesão do núcleo do átomo, o que inaugurou um novo campo de estudos de física. Na época, uma das principais questões da física atômica era saber como os prótons mantinham-se unidos no núcleo dos átomos. Intrigado com a questão, Lattes, acompanhado do professor Giuseppe Occhialini, foi à Universidade de Bristol, na Inglaterra, em 1946, onde integrou a equipe do H.H. Wills Laboratory, chefiado por Cecil Frank Powell. O Meson Pi. Lattes acreditava que a melhor maneira de chegar a uma resposta para a questão subatômica era estudando os raios cósmicos, em vez dos aceleradores de partículas. Por isso, em 1947, foi até Chacaltaya, pico de 5.000 metros nos Andes bolivianos. A ideia era fotografar a trajetória das partículas oriundas dos raios cósmicos por meio de chapas fotográficas de emissão nuclear, método criado por Cecil Frank Powell. Antes da viagem, Lattes pediu a Kodak que acrescentasse mais boro à composição das placas de emulsão nuclear. Graças a isso, a revelação das chapas fotográficas mostrou o que seria identificado como uma nova partícula atômica, o Meson Pi. A descoberta foi descrita por Lattes no artigo Process Involving Charged Missions, publicado pela revista Nature em 1947. O texto é colecionado por seus colegas de laboratório, Powell, Occhialini e Hugh Muirhead. Podemos dizer, então, que a importância da descoberta do Meson Pi para a ciência foi de que, logo após ser identificado, foi fundamental para entender a natureza das partículas elementares. Até porque, antes da descoberta, a estrutura do átomo era conhecida por meio de suas 3 partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons. A controvérsia. 3 anos depois, em 1950, o Comitê do Nobel concedeu o Prêmio de Física a Cecil Frank Powell pelo desenvolvimento do método fotográfico para estudo de processos nucleares e por achados relacionados aos mesons. O motivo de o prêmio não ter ido para o brasileiro foi a política interna do Nobel. Até 1960, a regra era premiar apenas o chefe da equipe responsável pela descoberta. Mas a injustiça não apagou o papel de Lattes na história da ciência. Pela descoberta do Meson Pi aos 27 anos de idade, o brasileiro até hoje é lembrado por mudar os rumos da física, dando um espaço de estudos e pelo esforço em desenvolver a educação e ciência de ponta no Brasil. César Lattes conquistas. César Lattes teve conquistas, e dentre elas estão Prêmio Einstein da Academia Brasileira de Ciências, em 1951, Prêmio Ciências do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, em 1953, Prêmio Evaristo Fonseca Costa, do Conselho Nacional de Pesquisas, em 1957, Medalha Carneiro Felipe, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, em 1973, pelo governo da Venezuela, que lhe conferiu a Comenda
Andrés Bello, em 1977, e a Medalha do Mérito Santos Dumont, em 1989. Faleceu às 15h40 de 8 de março de 2005, terça-feira, o físico brasileiro César Lattes, 80 anos. Ele morreu devido a uma parada cardiorrespiratória no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, no distrito de Barão Geraldo, na cidade de Campinas.